Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa, digamos, estudo sobre as coisas da nossa fé. Temos recebido algumas perguntas sobre a história da igreja, temos recebido algumas perguntas sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, como ela foi encontrada, não é? E também por que a igreja na Sexta-feira Santa faz a adoração da Santa Cruz. Então vamos conversar um pouco sobre essas coisas no dia de hoje. Vamos pedir a Deus, inicialmente, a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa, então, fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a Mãe da Igreja, a nossa grande intercessora diante de Deus, interceda por nós nesse momento, nesse nosso trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos. Como eu disse, há alguns pontos muito importantes na história da igreja, muito interessantes. Algumas pessoas perguntam para nós como, por exemplo, que foi encontrada a cruz de Cristo. Né? E ela foi encontrada mesmo, né? Mais ou menos lá por volta do ano 330, a mãe do imperador Constantino, Santa Helena. Eu quero depois detalhar um pouco essa história. Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, ela foi à Terra Santa, e ela queria construir as grandes basílicas da Terra Santa, porque ela era imperadora, né? O Constantino, podemos dizer, o dono do mundo, né? Era o grande César, né? Imperador de Roma, supremo, mais ou menos do ano 306 até o ano 330. Então, todos os recursos que Roma tinha, Santa Helena queria construir as basílicas, e construiu a Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu, em Belém. Ela construiu a Basílica da Anunciação, em Nazaré, onde o anjo anunciou a Maria. Ela construiu a grande Basílica do Santo Sepulcro. Né? Enfim, as grandes basílicas, lá por volta do século IV, foram construídas por Santa Helena. E ela quis encontrar a cruz de Cristo. Então, no local onde o Cristo foi sepultado, que ficou muito bem demarcado, porque os cristãos da Palestina conheciam, no tempo de São Macário, que era bispo de Jerusalém, São Macário deu as informações todas a Santa Helena de onde o Cristo tinha sido sepultado. E Santa Helena mandou fazer uma enorme escavação na região e encontrou 3 cruzes. Né? E isso os historiadores todos narram, e eles acharam que realmente era uma das cruzes de Cristo e daqueles 2 crucificados com Jesus. Mas não sabiam qual era a cruz de Cristo. Então a tradição diz que São Macário fez exatamente um pedido a Jesus da seguinte forma: trouxeram uma pessoa que era aleijada e pediram a Jesus que quando ele tocasse na cruz de Cristo ficasse curado. E segundo a tradição, esta pessoa tocou as 3 cruzes, e quando ele tocou a cruz de Cristo, ele ficou curado. Então Santa Helena pegou esta cruz, trouxe para Constantinopla, onde ficava a sede do Império, porque o seu filho Constantino tinha transferido a sede do Império Romano, lá de Roma para Constantinopla, por volta aí desse período. E ali em Constantinopla, essa cruz ficou muito tempo, no chamado Império Bizantino, né? Ou seja, o Império Romano do Oriente. Sabemos que o Império Romano do Ocidente caiu na mão dos bárbaros no ano 476, mas sobreviveu
o Império Romano do Oriente, exatamente ali onde ficou a cruz de Cristo, em Constantinopla. Mas o Império Romano do Oriente ele foi atacado muitas vezes, né? Principalmente pelos persas. E os persas roubaram a cruz de Cristo ali de Constantinopla, por volta do ano 630, mais ou menos. Bem, depois essa cruz foi encontrada. E essa cruz foi encontrada exatamente num dia 14 de setembro, né, por volta aí do ano 632, mais ou menos. É por isso, então, que ficou o dia 14 de setembro como o dia da exaltação da Santa Cruz, porque a cruz foi encontrada. Não é? Bem, essa cruz depois, infelizmente, ela foi transformada em muitas relíquias. Parte dessas relíquias foram para a Europa, para outros lugares, né? E hoje não existe mais uma cruz de Cristo inteira. Há relíquias da cruz de Cristo por muitos lugares. Inclusive, não é muito fácil de identificar a veracidade dessas relíquias, né? A relíquia é algo que na Idade Média existia muito. Inclusive, existiam muitas relíquias falsas, né? A Igreja precisou realmente fazer um estudo profundo sobre essas coisas, inclusive colocar normas a respeito das relíquias, porque as relíquias eram um ponto assim de devoção muito profunda na Idade Média. As pessoas faziam peregrinações, né? Tanto a Terra Santa, Jerusalém, como a Compostela, na Espanha, onde tinha lá o túmulo de São Tiago Maior, e assim por diante. Havia muitas peregrinações. Bem, a cruz se tornou, a partir daí, o símbolo da nossa fé, né? Porque a cruz era o sinal de maldição, né, para aquele tempo. Portanto, era tão grave a crucificação que um cidadão romano não era crucificado. O cidadão romano, quando ele era condenado à morte, ou ele era degolado, como São Paulo foi, ou então outro tipo de morte, mas não a crucificação, porque a crucificação era terrível. A gente vê, por exemplo, que São Paulo, que era cidadão romano, o pai tinha comprado a cidadania romana, Paulo foi condenado, junto com São Pedro, no ano 67, na perseguição de Nero, mas, veja a diferença, Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado, inclusive de cabeça para baixo, porque Pedro não era cidadão romano, Paulo era considerado um cidadão romano. A cruz, meus irmãos, se tornou realmente o símbolo do cristianismo, em todos os tempos, né? Inclusive, no rito do exorcismo, é exigido que o sacerdote use a cruz para fazer o exorcismo, porque o demônio foge da cruz, tem medo da cruz. Por quê? Porque a cruz o destronou. Foi a morte do Cristo na cruz que arrancou do demônio a humanidade, né? Ele cobrou de Cristo uma pena de morte que o Cristo não devia. Então, com isto, diz São Leão Magno que cumpriu toda a justiça, né? E assim a humanidade ficou liberta da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão do demônio, pela crucificação da cruz. O grande São Leão Magno dizia que a árvore da vida, aquela árvore da vida do paraíso, é a árvore da cruz, é a Santa Cruz de Cristo. Houve uma árvore lá no paraíso que deu aquela fruta proibida que Adão e Eva comeram e que morreram, né? A morte entrou na história da humanidade. Teve uma outra árvore que deu o lenho da cruz, né? Do qual a humanidade então experimenta a vida. É por isso que Leão Magno diz que exatamente a árvore da vida é a cruz de Cristo. E a gente vê São Paulo falando da cruz de Cristo, né, inúmeras vezes, né, nas suas cartas, né? Se tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, São Paulo diz, né? E o próprio Jesus enaltece a sua cruz, como diz, né, no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, no versículo 23, Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga, né? Ou seja, a cruz passou a ser um sinal assim de todo tipo de sofrimento, todo tipo de renúncia, né? Todo tipo de penitência. A cruz, né? Tome a sua cruz a cada dia e me siga. E aí o Cristo mostra que a cruz ela é santificadora, né? Porque se ele manda assumir a cruz a cada dia, não é por maldade, é porque a cruz faz bem. É como um remédio que a gente não gosta de tomar, quem sabe uma injeção, quem sabe uma cirurgia, né, uma terapia,
que muitas vezes a gente não quer passar por ela, mas é terapêutico, é curativo, né? Então a cruz passou a ser realmente o símbolo do cristianismo. É por isso que na Sexta-feira Santa, né, existe aquela adoração da Santa Cruz. As pessoas perguntam, mas vai adorar a cruz, o madeiro? Não, não é adorar a cruz, é adorar o Cristo pregado na cruz. Tanto assim, quando você vai lá beijar, né, você não beija a cruz, você beija o Cristo pregado na cruz. Então, o modo de dizer, adorar a Santa Cruz, quer dizer, adorar o Cristo, né, pregado à cruz, o Cristo que nos libertou. Mas eu gostaria de aproveitar essa conversa e voltar um pouco atrás, desde o nosso início, quando eu falei que, né, Santa Helena, mãe de Constantino, foi para a Terra Santa, né? Eu queria voltar um pouco na história da igreja e lembrar o seguinte: quando Pedro e Paulo chegaram a Roma, por volta do ano 50, 60, por aí, Roma era toda pagã, né? Como é que de repente o imperador se torna cristão, a mãe Santa Helena vai para a Terra Santa, constrói todas essas basílicas, procura a cruz de Cristo? É interessante conhecer um pouco desses primeiros 300 anos da história da igreja, né? O cristianismo começou ali em Jerusalém, né? A gente sabe disso, com a morte de Cristo, ali por volta do ano 33, e Cristo foi para o céu na sua ascensão, e a igreja, né, depois de Pentecostes, fortalecida com o poder do alto, né, a igreja então começou toda a divulgação do evangelho, a implantação do reino de Deus ali em Jerusalém. E houve grandes perseguições ali por parte dos judeus, tanto é que mataram, né, São Tiago Maior, mataram Santo Estevão, os cristãos se espalharam, né, por muitos lugares e chegaram até Roma. Bem, Pedro e Paulo chegam a Roma por volta aí do ano 50, 60, como eu disse, né, e ali eles começam a evangelização. Depois foram mortos no ano 67, mas no ano 67 a igreja já tinha colocado as suas raízes ali em Roma. Depois vamos ter, né, 250 anos de perseguição pelos imperadores romanos, né, porque eram pagãos e adoravam muitos deuses. Havia no centro de Roma, ainda existe, aquele local chamado Panteão. Pan quer dizer tudo, Theos, Deus, Panteão, todos os deuses. Era um templo onde os romanos traziam todos os deuses dos povos que eles tinham conquistado. E ali queriam que as pessoas adorassem esses deuses. E também adorassem o próprio imperador como Deus, queimando incenso a César, algo que os cristãos não aceitavam fazer. Claro que alguns cediam, alguns apostatavam, mas muitos se tornaram mártires exatamente por causa de não querer prestar culto aos deuses. Bem, mas Roma foi se convertendo, né? A gente sabe que pelo trabalho dos grandes homens da igreja, os grandes padres chamados apologistas, né, que faziam apologia da fé, como Tertuliano, São Justino, né, grandes homens que muitos deles foram mártires e que pregavam até para os imperadores, né? Por exemplo, Tertuliano, um dos grandes padres da igreja, que morreu por volta do ano 220, era um advogado, um homem culto, cristão, e ele escreveu o seu Apologeticum para o imperador Marco Aurélio, que era um imperador estoico que perseguia tremendamente os cristãos. Tertuliano foi aquele que escreveu aquela frase para o imperador: vede como eles se amam, né? Porque havia uma história mal contada de que os cristãos se reuniam nas noites, né, e faziam orgias e comiam carne de criança. Era o que era a Eucaristia mal interpretada, blasfemada, que chegava aos ouvidos do imperador. E ele, mais ainda, queria perseguir os cristãos, né? Mas aí o Tertuliano escreve para o imperador Marco Aurélio dizendo nada disso. Vede como eles se amam, né? E depois ele escreve um outro texto, né, ao imperador Antonino Pio, que também massacrava os cristãos nas arenas romanas, jogando para os leões e etc., né? Ele escreveu para o imperador dizendo aquela frase que atravessou aí 1800 anos, chegou até nós: imperador, não adianta o senhor matar os cristãos, né? Porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Escreveu em latim: sanguis martyrum semen Christi anorum, né? E viam que nas arquibancadas dos coliseus
O Coliseu de Roma cabia mais de 50 mil pessoas, era como assim um Maracanã de hoje. Mas as pessoas que viam ali os cristãos enfrentando as feras, os leões, cantando salmos, dando glória a Deus, os romanos ficavam impressionados com isso. E muitos se convertiam. Então, essas coisas todas foram fazendo o Império Romano se converter. O sangue dos mártires, o trabalho dos homens cultos da igreja, dos grandes filósofos, e também o trabalho dos escravos, né? Os escravos tiveram um papel muito grande, porque o escravo era considerado uma coisa, um objeto, que se vendia, se comprava em praça pública. O escravo não tinha direito nem à própria vida. Ele podia ser morto, vendido, comprado, né? Custava 30 moedas de prata, como Jesus foi vendido por esse preço, por Judas. Só que quando o cristianismo chega em Roma, o cristianismo vai dizer para os escravos: não, vocês não são uma coisa, não, vocês são filhos de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós vamos encontrar muitos e muitos escravos que se tornaram mártires. Por exemplo, Santa Perpétua, Santa Felicidade, né? Na região de Cartago, no norte do Egito, ambas foram jogadas às feras. Perpétua era uma moça da sociedade, uma moça, né, rica, mas que, com 22 anos, mesmo tendo um filhinho, preferiu morrer do que prestar culto aos deuses romanos. E Felicidade era uma escrava, né, que inclusive deu à luz ali, né, no cárcere, antes de ser jogado para as feras em Cartago. Né? Eu estou contando tudo isso para você perceber como é que esse império se transformou de pagão, de politeísta, no império cristão. Né? É interessante que quando Felicidade deu à luz no cárcere, um carcereiro disse a ela, ela estava gemendo de dor, né, no parto, sozinha ali. E o carcereiro disse: você está gemendo aqui agora no cárcere? Eu quero ver quando você for jogada lá para as feras, né, na arena de Cartago. Aí ela deu uma resposta muito interessante. Né? Ela disse: sabe, aqui quem está gemendo agora sou eu, mas lá na arena quem estará gemendo será um outro que vai estar gemendo em mim. Ali não serei eu que estarei, né, sofrendo. A crença que tinha em Jesus Cristo. Bom, isso tudo para mostrar como esse império foi, né, se transformando, até que chegou no ano 313, onde o imperador se converteu. Né? E a conversão de Constantino foi exatamente assinalada pela cruz. É por isso que eu quero chegar nisso. Tá? Mas antes eu queria dizer a você que pode mandar aí a sua pergunta, se você tiver alguma coisa, né, que eu quero ir respondendo. Aqui eu tenho uma pergunta do Claudivan Lopes Silva. O Claudivan, ele diz assim: quando é que deixamos de ter uma cruz como sinal da fé e passamos a tê-la como objeto de sorte? Onde se erra aí? Bom, aí é uma devoção errada. Tá? Quer dizer, a igreja ensina que existem os sacramentais diferentes, os sacramentos. Os sacramentos são 7. Né? O sacramento ele só é válido se for assim ministrado na presença da pessoa. O sacramento não pode ser à distância, o sacramento não pode ser via telefone, via internet. Ninguém pode se confessar pela internet, pelo telefone, não. Tem que ser pessoalmente. Né? E é o próprio Deus que atua no sacramento. Né? Não é a fé do ministro, nem a fé do fiel. Não, é o Cristo que opera. O que eu quero dizer com isso? Se um padre consagra a Eucaristia, não importa se ele é mais santo ou menos santo, não importa até se ele está em pecado mortal, se ele for padre de verdade e ele consagrar a Eucaristia está consagrada. Ou seja, há a transubstanciação, a transformação do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo. Por quê? Porque não é o poder do padre que opera, é o poder de Cristo através dele. Ok? É o que a teologia chama de ex opere operato. Feito o rito do sacramento, acontece a graça. Diferente do sacramental. O que é um sacramental? O sacramental é uma bênção. O sacramental, por exemplo, é um crucifixo que você usa, uma medalha que você usa. Né? É um sacramental. Aí não é sacramento. Aí não é Deus não opera diretamente como sacramento. Ele opera pela fé da pessoa. Então, se eu uso, né, eu uso aqui comigo uma medalhinha de Nossa Senhora, né, das Graças, eu uso um crucifixo e eu uso um Agnus Dei.
porque acredito que este sacramental, né, me protege contra o mal, contra os acidentes, contra as tentações. Então, quando eu tenho fé no objeto que eu uso, bento pela igreja, pelo sacerdote, você é um sacramental que tem um efeito. Mas aí depende da sua fé. Ok? Agora, se a pessoa, como o Cláudio Ivan pergunta aqui, se a pessoa, né, deixa de usar a cruz como um sinal de fé e passa a usar a cruz como, não sei, um objeto de sorte, e pior ainda, hoje estão usando também como simplesmente como um enfeite. Quer dizer, é uma coisa muito triste usar o Cristo pregado na cruz como um enfeite. É algo realmente completamente deslocado. E também não é objeto de sorte, né? Nenhum sacramental pode ser assim não sei, usado como um patuá, usado como alguma coisa para dar sorte. Não tem sentido. Só age se você tem fé, se você acredita. Ok? Eu quero então voltar agora lá onde eu estava. Nós estávamos falando lá que por volta do ano 313, então, o imperador Constantino se converteu. Mas eu gostaria de lembrar aqui como é que foi a conversão desse homem. Eu escrevi, né, uma coleção de livros da história da igreja, aqui, a história da igreja antiga, que vai até mais ou menos a queda do Império Romano, no ano 476, onde eu narro aí essa história do Constantino. Depois, a Idade Média, história da igreja na Idade Média, e também já escrevi a história da igreja moderna e contemporânea, que vai até os dias de hoje, só que não foi publicado ainda. Está sendo preparado para ser publicado. Bom, Constantino, ele era um general do exército romano, lá por volta do ano 306. E ele disputava a hegemonia, a chefia, né, de todo o Império Romano com um adversário que se chamava Maxêncio. Né? E a sua mãe, Santa Helena, já tinha se convertido. Veja que coisa interessante. O cristianismo entrou nos palácios, como entrou também nos quartéis, como entrou no meio dos escravos, como eu disse, e Santa Helena se converteu. E certamente falava, né, no ouvido de Constantino, de Cristo, da fé de Cristo. E Constantino foi enfrentar a última batalha decisiva para decidir quem é que seria o imperador supremo de Roma. Ou ele, ou o seu adversário, Maxêncio, né? Que alguns chamam também de Maximiliano. Bem, os historiadores narram que Constantino teve uma visão de uma cruz, né, no céu, e embaixo da cruz uma frase escrita em latim, porque ele falava o latim, e a cruz... E a frase era essa, in hoc signo vinci, em latim, que quer dizer, com este sinal vencerás. In hoc signo vinci. Bem, Constantino, dizendo que era a cruz de Cristo, a mãe certamente falando disso, então, ele fez uma promessa a Cristo, que se ele enfrentasse o Maxêncio, realmente ele vencesse, se tornasse imperador, ele ia se tornar cristão. E aconteceu. Ele venceu o Maxêncio, se tornou cristão, não é? E proibiu a perseguição aos cristãos no ano 313 pelo chamado Edito de Milão. Veja que coisa extraordinária. Né? Aquele império que massacrava os cristãos durante 250 anos, agora o imperador, né? O César, podemos dizer, o rei da terra, porque Roma era dona do mundo. Nunca houve na história da humanidade um povo que tivesse dominado o mundo como o Império Romano, nunca mais houve isso. No entanto, aquele homem se torna cristão, né? E proibiu a perseguição aos cristãos, extinguiu a pena de morte pela cruz, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz. Ele diz, nunca mais ninguém vai ser crucificado aqui em Roma, porque Jesus foi crucificado. E aí a sua mãe, né, imperatriz católica, aproveitou todo o poderio e foi para a Terra Santa construir todas essas basílicas, então, quando ela encontrou a cruz de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, é muito importante a gente saber. Depois, um pouco mais para frente, no ano 385, houve um outro imperador cristão, né, chamado Teodósio o Grande, né, que então ele aboliu, né, não só a perseguição aos cristãos, mas ele aboliu, né, o paganismo em todo o Império Romano.
Aí o Teodósio, pelo um outro edito, chamado Edito de Tessalônica, ele proibiu que houvesse templos pagãos e destruiu os templos pagãos e muitos foram transformados, inclusive, em igrejas. Então essa é a história, né, que envolve um pouco aí a história da cruz de Cristo nesse tempo todo. Bem, é uma alegria ter estado aqui com você até esse momento, né? Você pode enviar suas perguntas para nós e, sempre que possível, vamos trazer aqui algum assunto que possa esclarecer alguma dúvida, né, de alguma pessoa que nos escreve. Quero agradecer a você que esteve conosco, quero agradecer a Deus também essa oportunidade, essa graça de nós podermos, através do Facebook, né, colocar aí mais um momento de reflexão e pedir a Deus que nos dê a sua graça e nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.